O empresário hoje que não conhece do seu negócio, ele nem existe. E por que eu não consigo andar? Cara, porque não está comprando o seu produto. E isso é o importante que a gente tem que compreender. Porque se a gente vende resultado, é porque a gente tem resultado. Cristiano, antes da gente dormir, a gente olha o celular. Antes da gente escovar os dentes, a gente olha o celular. E ainda tem pessoas, advogados, por exemplo, que não estão colocando conteúdos na internet educacionais para que impacte essas pessoas e que elas os procurem. O povo diz assim, vamos alavancar seu negócio. Não é bem assim, não. Então tem que ter estratégia, técnica. Quando eu vi que isso estava ajudando, eu disse, eu posso crescer mais. E foi aonde eu saí da empresa, saí de um CNPJ e abri 3 CNPJs. Hoje a gente tem uma empresa de educação. Uma coisa está no operacional, outra coisa está na operação, né? Exatamente. Todo dia eu converso com as nossas equipes do nosso negócio. Exatamente. Eu não estou na operação propriamente dita de fazer as petições, mas eu estou no operacional todos os dias. Hoje eu entendo que as pessoas quebram por falta de 2 coisas: inteligência emocional e espiritualidade. Não é técnica, é a cabeça. Começando agora mais um Pod 10X, hoje com o Moisés Ramos. Moisés é um grande professor, é um grande mentor, um parceiro, e eu tenho certeza absoluta que o podcast hoje não vai ser um mero diálogo, vai ser uma aula. Então, papel e caneta na mão para aprender aqui com o professor Moisés. Moisés, seja bem-vindo aqui ao Pod 10X, é um prazer tê-lo aqui, veio lá do Nordeste, uma honra recebê-lo aqui nessa manhã. Uma alegria, Cristiano, poder estar aqui, poder vir servir a você e a todos que fazem parte do seu clube, a todos que estão agora nos vendo, nos assistindo. E vamos conversar sobre marketing, vendas, negócios, seja o que for aí. Eu já estou aqui com o livro do professor Moisés, Não Vender Produtos, Vender Resultado. A gente vai falar um pouco sobre esse livro hoje aqui também, né? Mas Moisés, como é que você define o Moisés? Moisés é a imagem e semelhança do Senhor. Eu gosto de me definir dessa forma porque se Deus fala que nós somos a imagem e semelhança dele, a gente não precisa dizer outra coisa. Mas eu estou hoje como empresário, mentor, lá no Nordeste. Meu foco muito é Nordeste, é ajudar empresários do Nordeste a compreender que eles podem mais, que eles conseguem mais. E vez ou outra vem assim, um amigo que chama pra gente vir pra cá, conversar e tal. E Moisés é esse cara, é o esposo da Elisângela e estamos juntos aí. E as aulas do professor Moisés no nosso grupo são as aulas... Nós fizemos uma aula e parece que foi meio que combinado, eu acho, não gravou a aula para mim poder chamar o Moisés de novo. Então sempre que eu precisar de aula do Moisés, eu falo assim, Moisés, a aula anterior não gravou, vamos fazer de novo. Moisés, bom. Como é que começou a sua jornada aí no empreendedorismo e no mundo dos negócios? Tá, minha jornada, Cristiano, começou basicamente eu ainda no CLT, fui formado numa faculdade, eu fiz jornalismo, e daí inquieto, fiz jornalismo, que eu vi, tá, o jornalismo não vai me entregar o que eu quero. Então foi aí que eu vim para o lugar do marketing, entendi o marketing, quando era deserto, quando tudo era mato. Quando aí foi onde eu conheci uma pessoa que eu honro muito e falo muito hoje, que é Conrado. Conheci Conrado e saí do Nordeste, comecei a consumir o conteúdo dele, criei uma agência de marketing. Então você é mais um membro da Conrado Holândia? Com certeza. Consumi todos os produtos. Eu fiz do Conrado, você ter ideia, eu fiz 26 vezes 8Ps. E aí, então você tem aquela Bíblia vermelha do Conrado? Total, não só tenho aquela não. Eu tenho tudo que ele colocou e assim, eu honro ele, um abraço para Conrado, eu honro ele, falo sobre ele onde é que eu vá. Porque muito do que eu sou hoje eu aprendi com ele. Muito. Então assim, entrei abri uma empresa e ainda estava na CLT, e depois que eu entendi que o meu negócio poderia andar bem, pedi demissão do emprego que eu estava e comecei a tocar. Aí hoje a gente tem essa empresa, eu não toco muito ela, meus colaboradores que tocam. Basicamente eu sou 10% operacional, porque existe a ilusão por dizer tem que sair do operacional. Não tem que sair do operacional. Nós empresários precisamos estar dentro do operacional. Agora a gente pode delegar. Uma coisa está no operacional, outra coisa está na operação, né? Exatamente. Eu não estou na operação de fazer as petições do meu escritório. Isso. Mas não quer dizer que eu não estou no operacional. Exatamente. Né? Todo dia eu converso com a minha equipe jurídica do escritório, como é que estão as coisas. Todo dia eu converso com a equipe do financeiro. Todo dia eu converso com as nossas equipes do nosso negócio. Exatamente. Eu não estou na operação propriamente dita de fazer as petições.
mas eu estou no operacional todos os dias. Aliás, nós temos um outro amigo em comum, né? O Conrado Adolfo, ele formou uma Conradolândia. O Conrado Adolfo me apresentou o Joel me apresentou o Flávio, e o Flávio sempre fala sobre isso, né? Quer quebrar? Sai lá da operação. Verdade. Como é que você pensa isso? Cara, o empresário hoje que não conhece do seu negócio, ele nem existe. E ele, quando eu falo conhecer o detalhe. Porque tem empresário hoje que não compra seu produto e seu serviço, ele só vende. E por que eu não consigo andar? Cara, porque não está comprando o seu produto. Porque ele não consome o produto dele. Eu digo que todo empresário hoje, antes de colocar para o mercado, ele tem que entender duas coisas. Entender o público que ele quer levar o produto ou o serviço dele, porque a gente não vende para todo mundo. Pode dizer o que quiser aí, nem todo mundo compra da gente. Não compra, a gente tem... E agora, o que é detalhe? A gente escolhe o nosso público. Então, se a gente escolhe para quem a gente quer vender o nosso serviço, Cristiano, toda a estratégia tem que ser levada para esse público. Toda a comunicação. Eu costumo falar muito. Qual a diferença da palavra de graça para gratuito? Não tem diferença. Existe um público que não sabe o que é gratuito. Existe um público que não gosta que você diga que é de graça. E você precisa compreender isso. Que a gente está lá, classe A, B e C. Tem que entender das áreas, tem que entender do contexto de cada área dessa, de cada público desse, e levar uma comunicação para convencer. Então hoje eu enxergo que o empresário dentro do operacional, trabalhando lá, junto com o seu time, montar um time que possa delegar, meu irmão, ele só tem a crescer de delegação. Então é tipo assim, eu saí, a nossa agência lá, ela tinha, antes de eu conhecer os métodos, antes de eu criar meu próprio método, ela tinha 5 clientes. Quando eu criei o método, ela partiu para 50 em 3 meses. Hoje, porque a gente não consegue atender mais do que isso, hoje a gente tem mais de 120 e 140 clientes. E atende todo mundo. Você tem um livro aqui que chama Não Venda Produtos, Venda Resultado, né? É algo que de fato eu acredito. Como fortalecer sua marca, alcançar a alta performance em vendas e marketing, impulsionar seus lucros. Vamos falar um pouquinho desse livro. Vamos lá, eu costumo até dizer assim, quem vende produto entra na guerra de preço. Quem vende resultado lidera o mercado. Então quem vende produto é commodity, quem vende resultado é um oceano azul de oportunidades. Exatamente, até porque a gente compra o resultado. Primeiro a gente compra a cura da dor. Todos nós compramos algo porque temos uma dor. E a gente compra por 3 modalidades: necessidade, desejo ou ganância. A gente precisa escolher o que a gente pode vender para essas pessoas. E elas compram o resultado delas. Eu costumo dizer que a gente compra o nosso estado emocional. Se aquilo vai fazer a gente feliz, se aquilo vai resolver uma dor nossa, eu vou lá e compro. Se você olhar, hoje na humanidade está 40% das pessoas depressivas, 40% das pessoas ansiosas. Eu tenho 20% de pessoas andando na alta performance. E aí? As pessoas estão comprando, continuam comprando. As ansiosas continuam comprando, as depressivas também. E quem vive na alta performance também. Então todo mundo compra. Por quê? Porque tem uma dor. Tem uma dor. Então, o nosso resultado, quando eu digo aí que isso aí é um manual, né? Não é um livro. É um manual. Você escreve... É um livro que não deve ser... como é que eu estudo, né? Eu primeiro dou uma passada no livro e depois eu venho, de fato, estudando o livro. O livro do Moisés é um livro que tem que ser estudado. Justamente, porque assim, lá aí tem... Eu discorro o conteúdo e você vai e escreve o que você está pensando que você pode melhorar no seu negócio. E isso é o importante que a gente tem que compreender. Porque se a gente vende resultado, é porque a gente tem resultado. E o nosso amigo, mentor, sócio meu e seu, o Joel, ele fala um negócio muito interessante, né? Resultado não pede licença. Resultado empurra a porta e entra. E a gente não deve querer o amor das pessoas. A gente deve ter o respeito. E respeito se constrói com resultado. Quem tem resultado é respeitado. Eu não gosto do Cristiano, mas eu respeito o Cristiano. Como é que um advogado, um profissional liberal pode mostrar o resultado dele e que esse resultado se transforma em vendas? O resultado, principalmente do advogado, é que ele resolve aquele problema que aquela pessoa está. Quando a gente costuma dizer de entender do nicho, e a gente tem um nicho completamente específico,
O advogado ele precisa, acima de tudo, entender a dor do outro, ouvir o paciente, ouvir realmente o cliente dele e contar aquela história. Não precisa, lógico, a OAB não permite que a gente mostre essas coisas, mas ele pode contar a história de um paciente dele, ele pode contar a história de um resultado que deu certo. Só que eles não contam. Até no intuito de orientar os demais Sempre. Quais são os caminhos corretos do direito. Conteúdos educacionais hoje na internet, se você coloca, seu advogado hoje conta a história dos clientes dele, só precisa isso. Vai virar espelho. Outras pessoas vão entender aquela mesma dor e vai gerar o quê? Vai gerar uma conversação. Ou seja, ele vem tirar dúvidas. Ô, doutor, esse que você falou aí acontece comigo assim. Isso tudo acontece no direct, isso tudo acontece ali. E é ali que você pode construir um relacionamento. Porque a gente não compra o que a gente não confia. Eu não compro do Cristiano se eu não conhecer Cristiano, ou se alguém que conhece o Cristiano já comprou dele. Então a gente não compra o que a gente não conhece. E como é que a gente entra na casa das pessoas? Hoje todo mundo está na tela. Cristiano, antes da gente dormir, a gente olha o celular. Antes da gente escovar os dentes, a gente olha o celular. E ainda tem pessoas, advogados, por exemplo, que não estão colocando conteúdos na internet educacionais para que impactem essas pessoas e que elas os procurem. Então hoje, no ramo da advocacia, que é o que a gente está tratando aqui hoje, eu digo que o advogado que quer aumentar faturamento, que quer ter resultado, mostra os seus resultados. Ele só precisa mostrar os resultados. Aí eu preciso mostrar? Não, preciso mostrar em si? Não, a OAB não permite que você mostre a pessoa que você resolveu o problema dela. Mas se você conta a história, porque a gente vende contando histórias. Esse é o ponto. Todos nós fomos criados ouvindo histórias, né? E Exatamente. o advogado que não domina a nobre arte da comunicação, e storytelling é uma ferramenta importante de comunicação e de vendas, né? Aliás, saber contar história, saber construir uma autoridade, saber trabalhar as provas sociais, são todas ferramentas fundamentais para que o advogado, não só advogado, né? Qualquer profissional liberal, possa ter realmente construção de uma confiança, de um resultado que se transforma em vendas. Exatamente. No teu livro você fala aqui sobre desafios digitais. Quais são os grandes desafios digitais hoje para quem deseja empreender? Tá. Primeiro, não ter medo, né? Um grande desafio é as pessoas dizer assim, eu tenho vergonha, as pessoas vão mangar de mim, vão rir de mim, o que eu vou falar alguém vai criticar. Tá. Se Jesus, que veio ao mundo, falou, foi criticado, quem somos nós que não seremos criticados? Só que a gente tem que entender que a nossa voz, que o que a gente sabe, a gente tem que enfrentar e mostrar para as pessoas. E elas vão se inspirar na gente, no que a gente fala para elas. E o digital é isso. Eu não costumo dizer que o digital... Aliás, eu costumo dizer que o digital ele é um canal de comunicação. A princípio, ele é um canal como a rádio é, como a TV é. Só que no digital a gente consegue se aproximar do nosso público-alvo. A gente consegue. Eu quero falar só para advogados, eu quero falar só para empresários, eu quero falar só para médicos. Eu quero falar. Então você consegue discutir uma persona, botar a idade. Hoje, por exemplo, a gente está aqui na Faria Lima, gravando esse podcast. Eu quero que só quem passe na Faria Lima veja esse meu conteúdo. Então, e outra coisa, isso as pessoas ainda não sabem, pasmem. As pessoas não sabem disso ainda. Do quanto o digital pode entregar para ela aquilo que ela deseja, porque ela desconhece. E aí eu falo para você, deixa eu dar um dado muito interessante para você aqui. Vocês pensam que o digital tá como tá assim? Não tá, velho. O digital ainda não chegou para todo mundo, não. A gente pensa que chegou, mas não chegou. As pessoas estão lá utilizando, mas não sabem a importância. Aí você imagina inteligência artificial. Que assim, é um gafanhoto na floresta. Você está me entendendo? Então assim, quando você conhece, é porque eu digo, a oportunidade vem do resultado que você pode levar para as pessoas. Então, eu quero uma oportunidade. Qual o resultado você está levando para as pessoas? Você quer oportunidade? Leva resultado. E o digital hoje, o maior desafio é você criar
que eu digo para as pessoas é criar coragem para mostrar o rosto, para falar, para levar o conteúdo. Tem uma crença, né? O brasileiro, ele tem uma crença que vender é algo menor, né? O advogado tem uma crença que se ele colocar a imagem dele na internet, ele se reduz. E o bom de conversar com gente inteligente, cara, é que a minha cabeça vai fomentando aqui, eu vou notando um monte de coisa aqui. Tem 3 tipos de advogados, para mim são claros hoje, Moisés, você me deu um estalo aí. Existe uma parcela significativa de advogados que sabem que as coisas estão acontecendo, que as coisas estão cada vez mais complicadas, e ele não procura entender o que está acontecendo e vai deixando as coisas acontecerem, não é? Esse eu tenho pena porque ele não tem conhecimento. Existe uma parcela significativa de advogados que sabem que precisa aprender IA, precisa aprender a vender, precisa aprender a fazer marketing, precisa trabalhar os conteúdos na rede social, mas tem preguiça intelectual. Esse cara eu não tenho pena algum. Porque o cara tem preguiça intelectual diante de um legado que ele precisa construir, aí é algo bem ruim, né? E existe uma parcela significativa de advogados também, que é a parcela do grupo que eu lidero, que acredito, né? Que tem um dos que lideram esse movimento no país, que são advogados que estão antenados com tecnologia, sabe que precisa aprender IA, precisa aprender a vender, sabe que precisa fazer e vai atrás buscar isso, né? Então aquele profissional que sabe que precisa aprender algo, precisa desenvolver aquilo e não vai atrás, ele fica totalmente desconectado com o tempo, né? Aliás, tecnologia, o advogado que não se atualiza em tecnologia, qualquer profissional que não se atualiza em tecnologia, está fora do mercado, né? Exatamente. Você traz aí a luz realmente, sapiente até a linguagem do mundo direito, e que você traz aí à luz o quê? Os estilos dos advogados que existem hoje. Existe aquele que para mim já deu, e aí tô com o meu escritório, os advogados mais novos que estão aqui vão ter que tocar isso, mas existe um nome, tá? E as pessoas precisam conhecer esse nome. Isso é muito importante. E o outro fato é, ou vem pro digital, ou daqui uns dias não existe. Ou bota a cara para ajudar as pessoas, ou não existe. Eu acredito que em 2 anos, o profissional que não tiver posicionado na internet, não entender tecnologia, ele vai ser literalmente varrido do mercado. Antes a gente podia pensar em 5 anos, hoje... E o que eu vou dizer vai além. E a gente não pode, inclusive, romantizar essas coisas. A gente não está dizendo que a venda no digital ela vai ser maior do que no off, no tradicional. Não vai e nunca vai acontecer isso. Se vocês, eu vou dar só uma noção aqui, a gente está falando de direito, mas vou dar só uma noção de varejo aqui para você entender. De 100% de venda online, só são 15%. O resto ainda é presencial. Precisa unir o online com o presencial, então, né? Só que o que é que acontece? As pessoas estão no online para ver o produto, para ver o serviço. Estão indo na loja comprar. Então, da mesma forma, trazendo isso para o direito, para o advogado você tem que estar lá aparecendo para as pessoas que você precisa investir em mídia e investir em material que possa levar você para as pessoas te conheçam, te vejam e elas vão te procurar para que você resolva os problemas delas. Mas como é que eu vou lhe procurar para você resolver meu problema se você não está falando sobre o meu problema? Esse é o ponto que a gente tem que utilizar o digital como um meio de comunicação. Ou seja, um dos principais erros do processo de vendas é você querer vender aquilo que você quer, não aquilo que o teu cliente quer comprar. Então, acredito que pela tua fala, o desafio é você entender o que a tua persona, o teu público quer ouvir e falar aquilo que ele quer ouvir, se comunicar naquilo. É isso que ele deseja até hoje. Ele deseja ouvir o que você quer vender para ele. Ele não deseja o que você tem de produto. Ele deseja que você resolva o problema dele. Mas você... É aquilo que a gente fala, né? Até na nossa aula que eu falei lá pro pessoal, né? Então, o que a gente tem que entender, por exemplo, se você coloca lá direito de família, não é amplo isso? Não é amplo, não é genérico. Mas se você coloca lá, ajuda famílias a resolverem conflitos com justiça e estratégia, você já abriu aqui uma provocação. Pô, olhe, ele me ajuda a resolver o problema que eu tô aqui e tal. Então, isso é o que conta. Não é o lado mais técnico.
É aquilo que eu falo. E eu fiz uma pesquisa para falar isso quando eu fui dar aula para vocês. A maioria dos advogados hoje, os conteúdos deles são para advogados, não são para os clientes. E aí acaba atraindo só advogado. E né? aí atraindo só advogado. Então é o que eu digo. Então tem um monte de advogado dizendo: meu Instagram tá cheio de advogado. Me desculpe aí, mas tem que remover esse povo. Por quê? Porque se o teu conteúdo só tem advogado, o advogado não vai comprar teu produto, o teu serviço. Não vai comprar. Então você tem que o algoritmo ele entrega para quem está te seguindo também. Principalmente. Então, quem te segue, então vai lá, remove aos poucos para o seu conteúdo aparecer para quem realmente está precisando dele. E não só está te stalkeando, não só está te pesquisando. Então a gente tem que ter muito cuidado no digital dos nossos seguidores. Quem é que nos segue? Se você quer atrair um cliente premium, você precisa se posicionar como advogado premium. Exatamente. O teu posicionamento da internet vai trazer por característica o cliente que vai te seguir. Isso daí. Esse é o ponto que a gente precisa compreender, principalmente quando o lado técnico fala, porque assim, advogado é muito técnico, mas tem que sair dessa linha. Tem que sair dessa linha para as pessoas terem intimidade com você. E quando eu falo intimidade, é poder te acompanhar, poder ver teu conteúdo, poder te observar, poder discutir com você, conversar com você, tirar alguma dúvida com você. E aí você vai conversando com as pessoas. E isso também não é do dia para a noite, tá? Aí o povo diz assim, eu não faço live porque não vai ter ninguém. Lógico, você quer fazer live, já quer ter pessoas, muitas pessoas assistindo. 4 lives por mês tenha 4 pessoas que seja, já falou com 16. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Entendeu? E o que é que a gente tem que entender, né? A cada 10 pessoas que a gente oferece nosso serviço, uma compra. Então, eu já ofereci meu serviço para 5, chegou em 10. Ponto. Agora, se você oferece seu serviço para 10 e nenhuma compra, tem uma situação que precisa ser resolvida. Ou não é o público ideal para você, ou o seu pitch, a sua comunicação não está boa. Mas, segundo a regra, diz, a gente vende 10 para 1. Ou seja, a cada 10 que a gente oferece nosso serviço, 1 compra. Pois é, eu percebo que precisa hoje de uma nova mentalidade. Aliás, você trabalha isso aqui no teu livro, né? Uma nova mentalidade não só para o advogado, mas para o empresário, para aquele profissional liberal. Diante dessa... Existe uma nova economia no mundo, muito reflexo do que acontece lá naqueles 5.000 quilômetros lá do Vale do Silício. O que vem a ser essa nova mentalidade, né? O que vem a ser essa nova mentalidade para o profissional que quer prosperar nesse atual mercado? O Cristiano, hoje eu entendo que as pessoas quebram por falta de 2 coisas: inteligência emocional e espiritualidade. Não é técnica, é a cabeça. E quando eu falo a cabeça, a gente tem que entender de um processo... Inteligência emocional e espiritualidade. É isso, se o empresário hoje não tiver isso mentalmente e isso na sua vida como padrão de vida, ele não vai conseguir avançar e conquistar o que ele deseja. Por quê? Porque a nossa cabeça é o nosso mundo. Hoje a gente entende 2 coisas. Eu vou rasgar um negócio aqui, tá? Posso falar, nossa né? A nossa cabeça é o nosso mundo. Por quê? O que é que acontece? Quem tem que governar é o nosso espírito. Nem é o nosso corpo, nem é o nosso cérebro. E a gente precisa entender isso. Quem está falando com você foi um cara que teve 150 quilos. E lá eu tive que fazer uma intervenção. E hoje eu luto com isso. Então, me passaram assim, Moisés, você precisa emagrecer, você precisa sim. E eu fui lá e até hoje mantenho um peso, porque antes era meu corpo que governava. E tudo que vinha para minha cabeça, eu comia, meu corpo inchava. E eu entendi isso. Quando eu entendi que é o espírito que governa, que o espírito está de acordo com a nossa espiritualidade, não é sobre religião, é sobre você entender da espiritualidade e compreender o que aquilo pode levar para você. E essa maquininha aqui, ela pode te ajudar ou te prejudicar. Total. Aquilo que você acessa nessa maquininha aqui, total. Tudo que você acessa diariamente aqui, ela impacta na tua espiritualidade e automaticamente impacta nos teus resultados, na sua performance. Exatamente. Então, ou seja, tem que ter controle sobre aquilo que você acessa, né? Total. E o que eu digo, o nosso cérebro, ele é uma esponja.
Ele só absorve e mostra pra gente as nossas lembranças. O cérebro não nos traz coisa nova. O que é que nos traz coisa nova? Uma boa espiritualidade, uma boa visão de mundo, andar com pessoas que estão te ensinando. Aquilo que eu falo, mudar o ambiente. Ambiente hoje é tudo, cara. Diz com quem tu anda que eu te direi quem és. Isso não está escrito agora, não. Isso já foi dito há muitos anos atrás. Você sempre será o reflexo das pessoas que você convive, do ambiente que você está, dos livros que você lê. Tudo isso. Então a roda que tu está ensinando tem que sair dela, tem que estar na roda que tu está aprendendo. Porque a roda que tu está aprendendo, tu vai criar uma nova identidade, tu vai criar um novo comportamento, tu vai criar um novo jeito de enxergar a vida. E isso que é que acontece? E isso, se você se posiciona, e o que é que acontece? Pô, é muito louco. A partir do momento que você decide mudar a história, andar com pessoas interessantes, ver os acessos que você pode entrar, a sua energia vai mudando completamente. Sem dúvida. E outras pessoas vão se aproximando de você. Sem dúvida. E isso é a mentalidade. Sem dúvida. E você, se você souber trabalhar essa sua comunicação, assim, não vou falar mais redes sociais, porque rede social não é mais rede social, não é né? rede social, não. É rede de negócio. Rede de negócio. Se você souber espelhar essa tua rotina na rede de negócio, isso é resultado e você está num oceano azul de oportunidades. Exatamente, até porque quando você... Inclusive eu vi que você usa muito bem isso, rede de negócio. Eu já uso que é uma rede de relacionamento, que é de negócio, mas primeiro a gente se relaciona. A gente não casa logo. Primeiro a gente paquera, depois namora, depois noiva, para depois casar. É desse jeito lá também. É desse jeito nos canais. Aí as pessoas estão logo mostrando o preço do Pix. Ah, me compre, tá aqui, meu preço é esse. Não vai adiantar. Então, primeiro a gente se relaciona. E na área do direito, na área da advocacia, aí é que tem que se relacionar primeiro. Aí é que tem. Que primeiro, não pode dizer preço de nada. Não pode falar preço de nada. Então, o relacionamento é o que vai trazer a situação. Poderia falar que quem vende produto, ele está no campo do preço? E que quem entrega resultado está no campo do valor? No campo do valor. Porque valor é diferente de preço. O valor é o que eu compro, o preço é o que eu pago. O valor é emocional, o preço é racional. Eu compro com a emoção e pago com a razão. E depois de 2 horas, tudo que eu compro eu me arrependo. É comigo e com você. É emocional, né? Total. A venda, ela é completamente emocional. Esses dias eu fui ver um carro, o cara falou assim, quer dirigir? Eu falei, não, obrigado. Exatamente. Se eu tivesse dirigido, ia complicar minha vida ali, viu? Com certeza. E a mesma forma, por exemplo... Cara, eu fiquei muito satisfeito nesse dia, sabia? Eu saí de lá muito feliz. Eu falei, cara, eu controlei a minha mente, cara, porque eu sou Controlou a emoção. Eu tinha absoluta certeza que se eu desse uma volta no quarteirão com o carro, eu tinha comprado o carro, né? E eu agi com a minha razão, né? É aquilo do que é que o advogado tem que fazer? Tem que fazer que o cliente chegue até ele. O cliente entrou, sentou na tua cadeira, tomou tua água, tomou teu café, comeu teu biscoito, gostou de você, ele vai comprar de você. É um processo de construção de marca, né, Moisés? Como é que se constrói essa marca, né? Como é que o profissional liberal, como é que o advogado deve usar, na tua visão, construir uma marca através dos seus resultados para que o branding dele, um bom branding reduz o ruído na hora da contratação. Aliás, existe um livro, acho que é do Kahneman, que fala sobre o ruído, um livraço, né? Que fala exatamente sobre isso, né? Como é que o advogado tira esse ruído na hora da comunicação? Como é que ele constrói essa marca? Como trabalhar o seu branding para que ele seja comprado, não que ele queira vender? Exatamente. É diferente, completamente isso. A primeira coisa é a gente entender para quem a gente quer vender. E ter um público definido. Ah, eu vendo para todo mundo. Não, não vende. Quando vem uma pergunta dessa para mim, quando vem uma resposta dessa para mim que eu faço, você vende para quem? Você vende para todo mundo. Tá, para. Quem traz mais dinheiro para tu? Classe A, B ou C? Aí ele me diz. Aí a classe que ele diz que traz mais dinheiro, eu disse, teu público é esse. Então é para lá. Primeiro a gente tem que escolher o público. A gente escolher o público, é aquilo que eu falo, de graça fala para quem é de graça, o gratuito fala para quem é o público que gosta do gratuito, da palavra gratuito. E se você comunica, e aí está o brand. O brand é você comunicar para o teu público o que ele quer ouvir. Não é o que você quer ouvir. Porque o que é que acontece? Inclusive, por exemplo, área do direito. Tem advogado que é classe A, mas o público dele é classe C. E às vezes ele utiliza a comunicação de classe A para classe C. Não vai vender.
não é a comunicação. Então ele tem que comunicar. Não significa dizer que ele é daquela classe. Ele não é. Ele é classe A. Mas se o público dele é classe C, a comunicação dele tem que ser para esse público. E ele precisa compreender isso. A comunicação, a gente poderia falar que são os sinais que ele... Não só os sinais, as técnicas, o jeito de resolver o problema das pessoas. A pessoa vem atrás de uma separação. Pronto. Vou dizer pra você. O cliente não sabe nem o que é petição. Ah, eu vou fazer a sua petição. Não sabe nem o que é petição. E não precisa saber. E não precisa saber. É usar a linguagem que o teu público entenda. E vai ajudar e muito quando você tem essa linguagem. Eu vou dizer o que vai trazer o dinheiro para dentro de casa. Por quê? Porque quando a gente fala o que a pessoa precisa e quer ouvir, ela gosta da gente. O que a gente fala vai soar bem para o ouvido dela e para o entendimento dela. Aquilo que eu falei agora, o nosso cérebro ele é uma esponja, ele absorve. Então, se você fala para o teu público aquilo que ele precisa ouvir, ele vai armazenar. E ele armazena e ele lembra. Agora uma pausa de 1 minuto para te fazer um convite. Se você está assistindo esse vídeo, eu sei que você é advogado, sei que você pensa como empresário e sei que você quer ter um crescimento exponencial aí na sua advocacia. E o melhor ambiente para que isso aconteça se chama G10. G10 é o nosso grupo de negócios. O grupo de negócios do Advogado DX, onde você terá muito conhecimento de marketing, gestão, vendas, inteligência artificial, uma mentalidade de empresário e, acima de tudo, terá um network de valor que irá potencializar o seu crescimento exponencial, a prosperidade na sua advocacia. Aqui abaixo tem um formulário. É só você preencher esse formulário, alguém da minha equipe fará contato com você para que você venha se somar ao G10, para que você venha se somar a esse grupo que pensa como empresário e tem crescimento exponencial. Então é só você preencher esse formulário, venha para o G10 e iremos caminhar juntos nos próximos anos. O advogado que está no campo de vender petição, né, o cliente está querendo comprar o resultado. Eu costumo dizer, a petição é apenas um caminho. O cliente quer uma experiência, não é? Exatamente. O cliente quer uma experiência. O advogado que está no campo ainda só da petição... E eu vou dizer, experiência em todas as circunstâncias, para classe A, B e C, tá? Tem experiência para todos os públicos. A experiência da classe C é você ter um cafezinho com biscoito no seu escritório que a pessoa saiu sem comer de casa. Para classe C é isso. Entendeu? Para classe A já é outra coisa. É mandar o cardápio. O que é que você quer comer aqui no meu escritório quando você chegar aqui? Você tem que mandar um cardápio para mim. Classe B é a classe mais pagadora que existe hoje. A classe B é você ter um ambiente bom, agradável, limpo, com sensação de classe A. É isso que quer ser. A classe B ela quer sempre atingir a classe A. Existe um aeroporto que eu venho usando em São Paulo, que é o chamado Aeroporto Catarina, ali na... Tá, conheço. Quando a gente vai decolar de lá, eles já mandam mensagem pra gente antes, falam, você vai ficar um tempo aqui, quanto tempo você vai ficar, né? Tem um fazano lá dentro, né? Você pode encomendar. O que você quer comer quando ficar aqui? Exatamente. Né? Eles se preocupam com essa experiência. Exatamente. É completamente diferente, né? É, exatamente. Eu vou dar só... É tipo um exemplo, por exemplo. O escritório de advocacia classe A manda o cardápio antes de eu chegar nele. O escritório classe B tem que ter lá já salada, bolo, biscoito, um pãozinho de queijo, um cafezinho e suco. Já tem que ter. Para classe C, biscoito com café e tá resolvido. As pessoas, os públicos não se misturam. É água e óleo. Agora, se você entende de público, você não passa nenhum problema. Ó, eu tava conversando com o Brunet semana passada e ele falou assim, olha, Cristiano, quem mais dominar o conhecer pessoas vai ter muito resultado daqui para frente. E pessoas precisam de pessoas. Entendeu? Então, o mercado, ele é de pessoas. A gente vende para pessoas. Então, quanto mais você conhece o ser humano, mais você vai... Quanto mais você conhece ele, mais você vai ter resultado. Quanto mais você entende dele, mais você vai ter resultado. Moisés, fala uma coisa para mim. Em qual momento você percebeu que poderia transformar esse seu conhecimento num grande negócio? Rapaz, essa pergunta é interessante. Quando eu percebi isso? Quando chegava o empresário para mim e dizia assim, eu preciso de você. Eu estou nessa situação, nessa. De negócio. Meu faturamento não está legal. Aí eu ia primeiro para a família dele. Disse, como é que tá teu casamento? Isso é uma merda. Eu disse,
Cara, se não tiver certo em casa, esquece. Aí eu disse assim pra ele, quer resolver? Aí eu disse, quero. Eu disse, resolva o problema de casa. Não tem nada a ver. Eu disse, tem tudo a ver. Então, quando eu percebi que eu olhava, vi o cara, chegava pra mim triste, não tô faturando como eu queria, eu quero aumentar, pagava o preço pra estar comigo, mas chegava triste e tal. E quando eu ia olhar, era isso. Essa carga energética que ele traz de casa, né? Do Total. seu ambiente, né? Por isso que eu falo pra você, por isso que eu defini, quando eu entendi que, quando Deus colocou na minha vida que eu ajudar empresários era minha missão, e que primeiro eu tinha que olhar o coração do cara, olhar a mente dele, para depois olhar pro negócio dele, foi o que fez eu avançar. Hoje eu não converso com nenhum empresário sem eu ver como é que tá a mente dele, a espiritualidade dele e a saúde dele. Essa carga energética da família, da espiritualidade, da saúde, tudo isso impacta, né? Não é só ser um bom peticionador. Se você encontra, eu nunca falei isso que eu vou falar aqui. Nunca, certo? O cara chega para mim, ele vem conversar comigo lá, eu mando ele fazer todos os exames dele. Procure seu médico, faça todos os exames, inclusive testosterona. Aí ele fala, não, mas eu tô bem, meu libido tá bom. A testosterona baixa de um homem deixa ele depressivo, deixa ele ruim. E eu vou dizer, 80% dos homens não sabem disso. 80% dos homens não sabem. Estão cabisbaixo, estão com problemas emocionais, não sabem onde é que tá o problema. E tem um preconceito formado aí, né? Exatamente. Então, assim, eu faço isso que é pra ajudar ele. E ele fala, pô, velho, aquilo ali fez. Quando eu vejo, fez, mas acho que tá baixo, eu disse, procure seu médico. E quando ele começa a repor, tá ok, a mentalidade dele é outra. Aí eu consigo entrar no negócio dele. Cuidar da saúde, estar em bons ambientes, cuidar da espiritualidade, ter uma boa vida familiar com princípios. Né? É exatamente isso. Outro dia me apareceu uma oportunidade de um negócio com um cara que até era um negócio bem interessante, né? Aí um amigo nosso em comum me alertou dizendo, olha, eu ouvi dizer que aquele cara tem uma vida, digamos assim, paralela com a família dele. Entendi. Né? Tem uma outra família paralela aí. Né? E o que o cara quis dizer? Porra, se o cara trai a esposa dele, você vai fazer um negócio com ele, ele vai te trair muito facilmente daqui a pouco. Né? Então, a maturidade da gente, ela nos faz ter mais atenção para certas coisas. Né? Se o cara trai a esposa, não vai trair um sócio dele, automaticamente, depois ele me mandou uma mensagem perguntando, e aí, vamos avançar com aquele contrato? Eu falei, cara, eu tô com uma série de coisas agora nesse fim de ano, vamos deixar esse negócio pro começo do ano, porque agora não vou conseguir. Aí no começo do ano eu falo que mudou as coisas e saio meio pela tangente aí, né? Mas é muito importante a gente ter muito cuidado com quem a gente anda, com quem a gente tira foto, os ambientes que a gente tá, aquilo que a gente tá olhando aqui na internet, o livro que a gente tá... esse consumo que nos alimenta, esses sinais, né? De ambiente, de TV, de som... E se não tiver atenção nisso, não tem como ter uma alta performance no negócio, né? Não tem. E outra coisa, por exemplo, o empresário que anda comigo, respeito tudo, mas ele tem que ler a Bíblia. Ele chega pra mim, eu quero aumentar o faturamento, você vai ter que ler Provérbios, querido. Vamos ler Provérbios aqui. Vamos fazer um exercício de Provérbios. E faz, como assim? Eu disse, começa aqui, tá? Por quê? Mentalidade e espiritualidade. Depois vem o negócio. Entendeu? Então, é isso que eu acredito. Eu tenho um amigo, um parceiro massa mesmo, que está fazendo também um evento. E ele bem estressado e eu muito calmo conversando com ele, né? Ele falou, mas Moisés, você também está fazendo um evento como eu, você está bem pertinho aí, sua cabeça... Meu amigo, se a gente não olhar para dentro para entender, se Deus nos dá uma missão, se aquela missão é transformar vidas, a provisão vem. Entendeu? A provisão vem. Pegando o teu gancho. Esse ano a gente vai fazer, pelo 8º ano consecutivo, o evento. Uhum. E as pessoas perguntam a mim, você tá tendo? Não, eu tô calmo demais, cara. E essa calma demais tá me deixando, né? Eu tô muito calmo, né? Mas acho que a ambiência, ela cara, demais, né? É muito sobre isso. Quando você tem certeza que o seu movimento salva vidas... Isso é para qualquer área, inclusive para o ramo dos advogados. Quando você tem consciência que o seu movimento salva vidas, fique em paz. Anda dentro dos princípios, age diante das leis corretas, que Deus fala lá, né? Jesus fala, se você cumprir minhas regras, andar nas minhas leis, dentro dos meus princípios, você vai assentar ao meu lado, eu vou lhe chamar de amiga. É só isso que eu busco.
Então, isso é o que eu falo também para o empresário, que ele tem que entender desse processo. E quando ele vem para eu ver a técnica dele, o método que ele possa aumentar o faturamento dele, que ele possa criar outros produtos, porque tem outro fato também que acontece, as pessoas só têm um produto só, podendo ali ter sua esteira de produto, que isso aqui era um outro podcast para gente gravar, se você sabe. Então, assim, porque hoje as pessoas estão ali, eu costumo falar lá no Nordeste, que a gente chama bitolado, em olhar só para um produto só. O erro está aí. A gente tem que ter vários produtos para vários públicos. Quando a gente entende esse jogo, que a gente tem que ter vários produtos para vários públicos, a gente compreende que a gente consegue atender a todo mundo, todas as classes, com um produto seu. Eu todos os dias recebo mensagens de colegas advogados que consumiram algum tipo de produto nosso, algum tipo de uma fala, e que aquela fala impactou e transformou os negócios deles. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? E com certeza, porque assim, entenda uma coisa. Me desculpe que eu uso muito a espiritualidade para explicar as coisas, tá, Cristiano? Então, às vezes, tem pessoas que não gostam, mas eu quero Não, eu gosto de falar tem sobre base, isso. Né? Se Deus criou o universo, ele criou através de quê? Da palavra. Ele disse, faça-se isso e isso foi feito. A gente tem que ter cuidado do que sai da nossa boca. A gente tem que ter muito cuidado do que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca mata e cura. E tende a acontecer, né? Total. Tudo. Se você Aquilo diz, que isso não vai dar certo... Aquilo que você fala todos os dias tende a acontecer, Tende a acontecer. Isso não vai dar certo. Ah, isso não vai dar certo. Já não deu, querido. Então, Deus nos ensina, pô. Se ele diz que eu sou a imagem e semelhança dele, se ele abrir o universo com a palavra, faça-se isso. Se a gente declara positivamente, as coisas positivas vão acontecer. Moisés, qual foi teu ponto de virada como empresário e professor? O ponto de virada foi quando eu entendi que empresários precisavam de mais conhecimento, mas acima de tudo de técnicas necessárias para alavancar o negócio deles. E alavancar tem muito a ver com... O povo diz assim, vamos alavancar seu negócio. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Então tem que ter estratégia, técnica. Então, quando eu vi que isso estava ajudando, eu disse, eu posso crescer mais. E foi aonde eu saí da empresa, saí de um CNPJ e abri 3 CNPJs. Hoje a gente tem uma empresa de educação. Uma empresa de educação para a gente formar empresários a lidar com seus negócios. Porque hoje, onde tem educação, tem prosperidade. O braço educacional é um motor 2 muito importante para os seus negócios. E isso, né? Foi onde eu compreendi. Então, o gatilho foi eu entender que eu precisava de um braço educacional dentro da empresa. Então, a gente abriu esse braço educacional, abrimos uma empresa educacional, que é a Âncora X, e ela realiza treinamentos, eventos, mentorias, e esse é o propósito, para a gente ensinar e ajudar empresários a olhar o seu negócio de maneira diferente. O teu braço educacional, além de você reverberar o teu conhecimento, ele te apresenta novas oportunidades, né? É aquilo que eu falo para todo advogado. Todo advogado tem que ter um braço educacional dentro do seu escritório. Aqui, por exemplo, na Faria Lima, a gente está desenvolvendo um projeto para convidar estudantes de direito das faculdades, talvez os mais carentes que estão nessas faculdades, para que eles venham aqui ao escritório da Faria Lima. Aqui eles vão ter aulas de gestão, aulas de vendas, a gente vai combinar uma data para isso. É uma forma da gente ter não só de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade nos deu, mas também é um braço educacional que vai nos apresentar novos e potenciais parceiros para o futuro. Porque hoje, né, a gente ouve muito, tá faltando talentos, mas sempre faltou. Então, se eu tiver um braço educacional dentro da empresa que eu desenvolva talentos, além de me gerar novas oportunidades, eu estou cuidando da empresa no futuro. Porque tem uma coisa que eu acredito, é o seguinte: você não contrata, você não cresce para contratar. Você tem que ter braços, você contrata para crescer. É Exatamente. Completamente diferente. E o braço educacional é uma ferramenta fundamental para isso, né? Exatamente, e, com certeza. E puxando, Moisés, e lá na escritura, onde é que está o braço educacional? Na multiplicação dos talentos. A gente nasce com um talento e a gente precisa multiplicar. Se a gente não multiplicar, a gente perde. Então, quanto mais você ensina aos outros o que você sabe, mais você vai aumentar de dinheiro e vai aumentar de conhecimento e de relacionamento. Eu acredito muito nisso. O compartilhar é bíblico, né? O compartilhar é bíblico. É a multiplicação dos talentos. É tanto que, assim, por exemplo, Jesus escolheu Pedro porque Pedro comandava toda uma aldeia.
E Pedro tinha os pescadores deles, que cada barco. Imagina ali aquela quantidade de pescadores e Jesus queria levar para o conhecimento para todo mundo. Só que ele não ia conseguir porque era muita gente. Foi o que ele fez? Pegou Pedro. Pedro, venha para cá. Traz os teus homens, Pedro. E foi lá, trouxe Pedro, multiplicou para Pedro multiplicar para os homens deles e chegou a comunicação para todo mundo. Então, quando a gente multiplica o que a gente sabe, quando a gente ensina o que a gente sabe, a prosperidade acontece. E aí fica a dica, né? Para o colega advogado que está nos acompanhando, que preste atenção. Você tem conhecimento, todo advogado tem conhecimento, tem bagagem, ou na parte operacional do escritório, ou na parte de gestão, na parte do marketing. Convide aí os estudantes de direito da sua região. Abra o teu escritório uma vez por mês. Faça como a gente diz no interior, né? Coloca um suco tangue lá, põe um café. Exatamente. Um pão de queijo que seja. Convida esses estudantes para irem ao teu escritório. Explique para eles qual é a tua rotina. Se você fizer isso a cada 45 dias, estiver sempre fazendo, você vai ter um braço, um motor 2 de crescimento ali, que esses estudantes, eles vão vender o teu nome, né? Vão te entregar clientes, né? Eles terão a gratidão, né? Essa reciprocidade. É muito importante saber trabalhar isso, né? Aí é um motor 2 de crescimento gigantesco, né? Exatamente. Moisés, fala uma coisa para mim. O que diferencia um empresário comum, um advogado comum, de um que tem escala? Resultado. O resultado. Quando eu falo escala, tem que ter tecnologia. Sem tecnologia não escala. É o que o povo vende aí na internet dizendo, vou ajudar você a escalar o seu negócio. A gente tem que ter muito cuidado. A gente escalona e escala. Escalonar é o quê? Vou crescer meu negócio, vou aumentar meu custo. Sem tecnologia, esquece, né? Aí, sem tecnologia não adianta. Então, escala é só se tiver tecnologia. Se não tiver tecnologia, então, se você escuta aí, vou ajudar você a escalar o seu negócio, vai trazer tecnologia para mim? Porque senão, se não tiver tecnologia, não consegue escalar. E o que diferencia é resultado. É aquilo que eu falei no início aqui, Cristiano. Resultado, empurra a porta e entra. Não pede permissão. Teu nome tem que chegar na frente, né? Teu resultado te posiciona, o teu resultado te abre portas. E a luta do ser conhecido, né? Porque o que é que acontece muito aí? O mais conhecido vence o melhor. Aliás, nós vivemos uma era onde não é uma era mais de conhecimento. Ninguém está falando aqui para que você não estude, não se dedique. Mas é uma era que a sociedade precisa conhecer saber que você tem conhecimento, não é? Então não é uma era só de conhecimento, é uma era de reconhecimento. De reconhecimento e de posicionamento acima de tudo também. Porque é aquilo que eu falo, o cara é bom, mas não é conhecido. Posicionamento, marca pessoal, branding, são todas terminologias recentes que o advogado, que o profissional liberal nunca escutou isso na vida, né? E tem que ter. E o advogado principalmente, que já anda ali bem arrumado, que já anda ali que tá ok. E se eu precisa ajustar algumas coisas, inclusive algumas crenças. Algumas crenças. Não é? Porque o nosso lado criativo é o nosso lado criança, sabe? Então, se a gente sabe que é uma pessoa criativa, parabéns. Você tem uma criança dentro de você aí que tá tudo certo. Agora, se a gente não se acha criativo, aconteceu alguma coisa lá atrás e que hoje lhe atrapalha. Então, estão as crenças, tá? E por isso é importante ele estar sempre se colocando em contraste, né? Exatamente. Lendo um livro diferente, ambientes diferentes. Lidando com pessoas diferentes. Viajando dentro do possível, né? Esse contraste vai trazer bastante conhecimento. Exatamente. Fala uma coisa para mim. Você fala muito sobre mentalidade de crescimento e posicionamento, né? Quais crenças, na sua opinião, limitam o profissional impede o crescimento desse profissional? Quais são as crenças? Não vendo. A crença principal hoje do profissional é não acreditar nele. Ele olha e faz, eu não sei se eu consigo. E isso, quando a gente disse anteriormente, a gente não acredita na gente e a gente reverbera isso e a palavra que a gente fala é declarada, aí onde é que está o problema? Então, hoje a crença principal são as pessoas acreditarem nelas. E elas não acreditam. Tem necessidade de aprovação. Precisa que outras pessoas digam que elas são boas. Precisa que outras pessoas confirmem isso nelas. E é muito louco isso. Porque tem gente legal, tem gente que entende, tem gente que é inteligente. Você, com certeza teve advogados tops aqui que já recebe. Você viu, porque esse cara é top? Porque ele não acredita nele. Porque ele, no fundo, ele diz, não sei se eu consigo. Conheço muitos advogados medianos que têm muito resultado e conheço muitos advogados que sabem muito do direito e que não têm resultado nenhum. Exatamente por Conheço isso. Vários. Exatamente isso. Porque tem a técnica, nem mas ele não acredita nele, não tem como ele vender isso. E esse é o problema hoje das pessoas, não acreditar nelas. E quando a gente entende que nós somos
o que a gente é, tudo flui. Tudo flui, Cristiano. Então hoje, na cabeça do empresário, uma das minhas lutas é quando ele chega para mim mas Moisés, eu não sei se eu consigo fazer isso. Isso daí está muito distante para mim. Eu estava com um amigo que está morando aqui em São Paulo, e ele falou para mim, ele mudou de casa agora, ele falou, a primeira sensação que ele teve quando chegou numa casa para olhar será que eu mereço? As pessoas têm crença de merecimento. Eu ouvi uma coisa no fim do ano passado, do pastor Cláudio Duarte. Ele falou que reis e rainhas só entram em castelos, né? Aí eu fui buscar interpretar isso e acabei entendendo que você precisa preparar os ambientes para poder receber reis e rainhas, né? Aí foi um outro aprendizado, né? De nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mudei essa mentalidade, peguei essa chave, as coisas mudaram demais, né? Exatamente, é isso que a gente tem que entender, que o canto que a gente está inserido, a ambiência que a gente está inserida, isso move a nossa mentalidade. Moisés, uma das principais crenças do brasileiro e do advogado, isso é toda vez que eu vou falar, sempre tem um que olha, torce o nariz. É que eu falo, ó, advogado é vendedor. Total. Todos nós somos vendedores. Quer resolver teus problemas? Trate de vender. Trate de ter cliente no escritório. Trate de assinar contrato. Você pode ter todos os problemas que você imaginar. Agora, se você não tiver cliente, se não tiver contrato e não tiver vendas, você vai ficar fora vai ficar difícil. Não estou dizendo que está mercantilizando, mas você é um empresário e tem que assinar contratos. Como é que quebra essa crença de vendas? Essa crença de venda principalmente dizendo para ele que se ele faz o cliente dele assinar o contrato na frente dele, vai vender do que ele mandar para a secretária assinar. Hoje, inclusive, está virando o jogo. Antes a gente tinha o médico não passava preço. Tá sentindo hoje. Tá sentindo. Hoje o médico ele passa o preço ali, na lata para o paciente. O advogado, eu assinei o contrato com você, tá aqui. Assine na sua frente, deixa eu imprimir. Até pelo rapport, né? Assina aqui na sua frente, seja muito bem-vindo, eu vou resolver a sua situação. Isso daí passa a confiança. Passa a confiança. Se eu fiz o contrato com você, se você assinou o contrato, como diz o outro, já faz o Pix da entrada ali, na sua frente. Não é uma coisa que eu aprendi com o Conrado, né? Eu estou aqui pronto, quando a gente está numa call de vendas, estou aqui pronto para lhe dar as boas-vindas. Pessoalmente. Estou pronto para lhe dar as boas-vindas pessoalmente. O que é que eu faço? O Pix. Depois de tudo, né? O que a gente tem que entender. Mas antes disso, tem todo um relacionamento, tem toda uma conversa, tem toda uma interação. Esse é o ponto. Estou aqui pronto para te dar as boas-vindas. Estou aqui pronto para te dar as boas-vindas. Pessoalmente. Pessoalmente. Faça o Pix. Agora faz-me rir, como diz o outro. Faça. Você anotou, né? Meu cara. Ó, eu aprendi uma coisa com o Joel, né? Tudo anotar, você diz, ele fala isso. O Joel... Decisões e anotações. O Joel fala o seguinte, que o podcast, para ele, é a principal ferramenta de conhecimento. Aham. E eu já percebi isso. Toda vez que eu venho alguém aqui, é uma grande oportunidade para aprender com essa pessoa. Uhum. Aqui, de alguma forma, eu tô tentando hackear a tua mente, né? Com certeza. Para pegar o teu modelo mental para aplicar nos meus negócios. Aqui, então, para mim, é um grande aprendizado. E, exatamente. Assim, então, eu tô aqui... eu sou muito humilde nesse conhecimento. Eu sou um eterno aprendiz aqui. Mas entenda, a gente tem que ser humilde para reter e adquirir conhecimento. A gente tá sempre com o copo vazio, irmão. Sim. Quando a gente tá com o copo vazio... E quando a gente admite estar com o copo vazio, é para ele ser preenchido de conhecimento. É assim que eu digo, o dinheiro que eu não tenho é pelo conhecimento que eu não sei. Eu aprendo com todos que vem aqui. Cara, eu aprendo com meus mentorados, eu aprendo com todo mundo. Com todo mundo. Todo mundo tem algo a ensinar para alguém. Independente de classe, religião, seja o que for. A gente, cara, a principal guerra a gente já venceu, que é a guerra do espermatozoide. A gente foi escolhido para estar aqui, pô. Um entre tantos. De milhões tu foi escolhido. Aí tem lá os governantes. E aí a gente precisa entender nesse universo quem governa. Tem até uma nomenclatura. Tem gente que nasceu para ser pastor, tem gente que nasceu para ser ovelha e tem o lobo. Você escolhe ser quem. E é aí onde a gente tem que entender. O negócio foi até mais profundo aqui, mas aí a gente tem que entender. Compreende? Então, Moisés, quais são os hábitos que um profissional precisa ter para ter alta performance hoje? Tá, primeira coisa, saúde.
Quem tem falando é um cara que luta com a saúde. Eu luto para ir para academia todos os dias. E eu vou todo dia? Não, mas eu luto para ir todo dia. Mas eu tenho um compromisso que eu tenho que fazer pelo menos 10 flexões por dia. E é o mínimo. Então, assim, exercício acima de tudo. Cabeça boa. A cabeça vai ficar boa se você pratica o exercício. Estar em movimento. Estar em movimento. Se manter no giro. Se manter no giro. Né? É muito importante, assim, desse contexto, a primeira coisa. Como é que você enxerga um profissional com um bom posicionamento diante do que vem aí do futuro, 2026? Esse hoje profissional que tem bom posicionamento, ele já está pronto para o que há de vir. Inclusive utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Porque hoje a inteligência artificial ela é ótima, desde que você a conduza. Ela não é humano, mas ela precisa ser conduzida. E para ser conduzida você tem que ter conhecimento. Então hoje, se você tem lá um agente de IA com você, não é? Ele tem que ser conduzido. Como é que ele vai entregar algo para você se você não conduz? Então é sobre isso. Aí quando a gente falava em inteligência artificial há cerca de 2 anos, era algo muito novo. Hoje já é a realidade do dia a dia, né? É a realidade do dia a dia para uma pequena, minúscula parcela da humanidade. Minúscula, porque eu vou dizer a você, tráfego pago hoje é... Vamos falar de tráfego pago, dá um exemplo aqui. Tráfego pago. Tu acha que todo mundo sabe o que é tráfego pago? Eu acredito que nem 10% da advocacia hoje usa tráfego pago. Inteligência artificial, então, esquece, Então, pronto, né? então, eu quando a gente anda pra esses, assim, quando eu, nessas viagens pelo país, toda vez eu pergunto quem faz tráfego pago, quem usa inteligência artificial, e cada vez mais tem pessoas levantando a mão. Eu fiz um evento esses dias no Sul, um colega pegou e levantou a mão e falou assim, eu não acredito em negócio de tráfego pago, não. Aí eu falei, mas como é que você chegou aqui, meu irmão? Ele falou, vi um anúncio teu na internet e comprei. Pronto. E aí? E aí? Aliás, quais são os maiores desafios aí que as pessoas cometem ao tentar vender pela internet? Quais são os maiores erros? Os maiores erros é, repito, vou insistir, querer vender para todo mundo. Não vai conseguir. E logo no tráfego pago que você consegue realmente colocar todas as características e diretrizes, todos os tipos de campanha que realmente chegue no seu cliente ideal, isso é que é ponto. Entendeu? Isso é o que é o ponto. Você precisa aparecer para aquelas pessoas. E o desafio maior é esse. É chegar no cliente. E a gente não vende para todo mundo. Se você fosse começar hoje, por onde você começaria? Você não tem mais o livro, não tem a rede social. Qual seria o seu primeiro passo para construir um posicionamento, construir uma marca? Começava conversando com os meus vizinhos. Eu não tinha nada, eu não tenho tecnologia, eu não tenho nada. Eu começava hoje. Quem está perto de mim? Ia para perto. E uma coisa, tá? Interessante. É sobre acesso. Existem 2 formas de você ter acesso. Pagando e servindo. Só que... Peraí, vamos falar de novo. Isso é importante. Você precisa ter acesso. Precisa ter uma rede de networking. De relacionamento. Para potencializar os teus negócios. Exatamente. Ou você compra o acesso ou você serve o grupo. Você serve o grupo. Só existem essas 2 formas. Mas as 2 chegam num denominador comum. Você quer ter acesso, mas acesso não garante destino. Você ou comprou o acesso, ou você serviu para estar lá dentro do acesso, você tem que se posicionar lá dentro. E Uma coisa é você acessar um grupo. Outra coisa é você crescer dentro do grupo. E se tornar referência. Desde que servindo, e por mais que você compre, você tem que servir lá dentro. Sempre vai ser servindo. É dando que se recebe. Sempre. E não é isso, Cristiano. Por exemplo, se eu faço algo por você, não significa que você obrigatoriamente tem que fazer algo por mim. Se eu faço algo por você, o nosso amigo que está ali ajudando a gente aqui, ele vem e me compra. Servir é universal e é energético. Servir é energia. Então, quando a gente entende desse processo, as coisas fluem como nunca. Tem um autor que eu gosto muito que chama Adam Grant. Ele tem um livro que chama Dar e Receber. Dar e receber é a base do gatilho mental da reciprocidade. Ele fala de 3 tipos de pessoas. Tem aqueles tomadores que vão tentar tomar tudo que você tiver. Tem o trocador, olha, eu te faço isso, mas você faz isso. E tem aqueles doadores, que entregam muito além. E o livro comprova cientificamente que as pessoas têm muito resultado, são grandes doadores, né? Exatamente. Se você doa do seu conhecimento, se você fala para as pessoas, tá aqui. Por exemplo, eu saí de Alphaville para cá 2 horas, vim servir aqui.
É isso que a gente tem que entender. E a tua comunicação, essa tua mensagem vai servir tantos outros que vão estar nos acompanhando. Imagine isso aí, o quanto a gente pode ser ponte, o quanto a gente pode ser luz para as pessoas através do nosso conhecimento. Então hoje, o advogado que não conhece cristiano no Brasil, eu vou dizer, o crescimento dele não está tão acelerado se estivesse com você. Esse é o ponto que a gente tem. E pasmem, nem todos os advogados ainda conhecem você. Você tem uma gama de advogados que precisa conhecer você. Então, esse é o ponto que a gente tem que enxergar, sabe? A gente estava conversando aqui, né? O ano que vem, a gente tem um projeto agora, nós vamos em todas as capitais, a gente vai lançar um livro, a gente vai lançar o documentário, vamos documentar a advocacia no Brasil. É uma forma de levar essa mentalidade daquilo que eu acredito, uma nova advocacia, né? Exatamente. Moisés, quais são as principais alavancas de crescimento hoje para um negócio? Primeira coisa, vendas, não tem como. Posicionamento e você ter uma boa experiência para o teu público, para o teu cliente. Porque se eu vendo para você, você vira meu fã, você vira meu advogado e você vira meu evangelizador. Defensor da marca, né? O que é que acontece? Hoje é assim, tem muita gente ainda gastando com tráfego, lógico, chega, mas tem muita gente vendendo e evangelizando. Por quê? Se eu vendo para você, você vai virar meu fã, você vai comprar de mim várias vezes. E se você é meu fã, você me defende se alguém fala de mim, você vira meu advogado. Vamos falar um pouquinho do poder dessa nossa comunicação do YouTube hoje aqui. O YouTube é uma ferramenta muito poderosa para se evangelizar, né? É diferente de um conteúdo de Instagram, que o cara assiste um Reels de 1 minuto, 1 minuto e meio, ele pega um insight ali. Mas o cara que passa por uma jornada de um vídeo desse, de 1 hora de conhecimento no YouTube, o evangelizar é melhor. A gente estava conversando ali no café, se você quer buscar um cliente premium, você vai buscar um cliente premium lá no LinkedIn. O TikTok é um cara mais popular. Então, o advogado que quer previdenciário trabalhista, ele vai lá pro TikTok. O advogado que quer um cliente mais empresarial e de contratos, ele vai lá pro LinkedIn. Agora, saber dominar essa comunicação faz uma diferença gigantesca, né? Exatamente. É comunicar para esse público é o que está o maior desafio. E aprendendo a comunicação. E estando perto de pessoas também com esse mesmo público, sabe? A gente se ajuda. Então, se você vende para a classe A, você tem que estar perto de gente da classe A. Se você vende para a classe B, você tem que estar perto de pessoas que entendam daquele mercado ali para estar junto com você no mesmo desafio. Entendeu? E a classe C também é desse jeito. Moisés, um advogado que nunca vendeu, um profissional que nunca vendeu, como é que ele aprende a vender com ética e naturalidade? Que pergunta, hein? Vender com ética e naturalidade. Por quê? Muitas vezes o advogado ele quer empurrar. Quer empurrar um direito que o cliente muitas vezes não tem. E quando o cliente percebe que ele quer empurrar, porque assim, é claro para mim, o advogado que não tá na rede social, que não cuida dos seus ambientes, que não procura participar de grupos, ele tá no oceano vermelho total, né? Commodity. É preço. O advogado que se posiciona na internet, que está em grupos, como o Leirson, né? Saiu lá de 700 quilômetros para vir aqui, tá na Faria Lima, então ele vai construindo uma imagem. Então o cara que constrói essa imagem, ele tá no oceano azul de oportunidades. Ele é buscado por valor. É completamente diferente. E a grande maioria dos advogados ainda acha que é uma tolice. Ontem a gente estava conversando com eu falei para ele, cara, aqui no G10 você pode publicar um livro, você pode gravar um podcast, você pode fazer uma palestra, existe um combo de autoridade, um combo de influência que você constrói para que o mercado te veja como valor. Se o advogado não entender isso, nos próximos, sei lá, hoje já tá muito complicado, mas nos próximos 2 anos ele vai ser varrido do mercado. Com certeza, e porque é o posicionamento. Hoje é o posicionamento. O que você fala aí é você realmente se posicionar para você e para os outros, que primeiro tem que ser por você. É aquilo que a gente falou, que hoje o maior desafio é as pessoas acreditarem nelas. O advogado se acha, eu não acredito que eu sou capaz. E, cara, isso trava ele. Então, esse é o ponto. Então, participar de um evento desse que você vai fazer, por exemplo, o advogado tem que vir, ele vai se sentir útil. Não só se sentir útil, ele vai se sentir valorizado. Ele vai dizer, pô, eu consigo. Olha o tanto de gente aqui que tem perto de mim que está conseguindo. Então, quanto mais, e por isso que eu louvo você ter essa comunidade de advogados que você reúne, e que você está ali servindo e ajudando eles a ajudar e a servir outras pessoas. Através do conhecimento,
através da execução de suas habilidades, através do processo. Como é que, na tua visão, se estrutura uma equipe? Primeiro, contrato pelo coração. Eu não contrato por competência. Primeiro eu vejo o coração. A habilidade se treina, né? A habilidade se treina e, acima de tudo, se ensina. Se ensina. Mas primeiro eu olho o coração. Olhou o coração, tá tudo certo. Aí vamos para a próxima etapa. Aí sim. Mas assim, não é porque fulano é bom, mas ele pode ser mau caráter. E eu não trato ninguém mau caráter. Eu prefiro contratar pessoas que querem aprender, querem trabalhar. Só que isso também não nos afasta de ter pessoas também na nossa empresa, no nosso grupo assim, né? Eu costumo dizer, se Jesus teve um Judas, quem somos nós para não ter também dentro da nossa empresa? Então a gente precisa compreender e estar ali sempre fazendo bem. Cumpre o teu papel enquanto empresário, enquanto patrão. É característica do empreendedorismo, né? Você vai ter problema trabalhista, você vai ter problema com imposto, você vai ter problema com um colaborador que não cumpre o combinado com você. Agora fala pra todo mundo, se não quer ter esse problema, não vai empreender. Exatamente. Arruma um lugar pra você trabalhar, pra você ganhar aí R$2.000 por mês e tenta ser feliz daquele jeito. Exatamente. Né? Essa é a dor do empreender. Essa é a dor do empreender. Mas entenda que um bando de loucos somos nós empreendendo e lutando com isso todo dia. O que você aprendeu de gestão que você acredita que todo empresário deve aprender? Família. Que gestão, que a sua empresa não é a sua família. Isso é muito claro para mim hoje. É valorizar o colaborador, é estar junto com ele, é entender ele também. Cumprir metas, cara. Meta hoje para mim é como beber água todo dia. Se você assume um compromisso e não cumpre aquela meta no fim do mês, você voltou com a tua palavra, isso. pô. Exatamente isso. Não é? Se você tá marcado 8 horas, é 8 horas, não é 8h15. Pois é. Se você assumiu um compromisso, você entrega aquele compromisso. Exatamente. Se você não entregou aquele compromisso, você tem que ter a responsabilidade de dizer, pô, eu falhei. Exatamente. Não é? Outro dia, não sei se você percebeu, a gente tava lá no evento, acho que foi em Campinas, que o Flávio tava falando das metas dos grupos e tal, né? O Mário Magalhães levantou a mão e pediu desculpa pro Flávio, dizendo, ó, eu não cumpri minha meta com você esse mês. Né? Tô publicamente pedindo desculpa porque eu não entreguei o resultado que eu tinha determinado com você. Exatamente. Né? Essa cultura, né? É muito sobre isso. Quais são os maiores erros que os empresários cometem ao delegar? Maiores erros é não ensinar. Você viu que eu preparei aqui. Tô vendo. Eu estudei você, viu? Os maiores erros é tu vai, resolve e não ensinar. Delegar não significa delargar. É diferente. Tá? Delegar, mas tem que ensinar também. Por quê? Porque você precisa que aquela pessoa... E entenda uma coisa também. Nenhum colaborador vai fazer do nosso jeito. Eu quero que faça do meu jeito. Não vai existir esse colaborador que vai fazer do seu jeito. Agora, se você delega e se você ensina um método, ele vai seguir o método. Mas o método também é atemporal. Porque é no tempo dele. Não é no seu tempo. Mas você pode perguntar, em quanto tempo você me entrega? Porque no seu tempo seria para ontem. Mas você está com um colaborador junto com você e que você confia. Então você pergunta para ele assim, quanto tempo você me entrega? Não é dizer, você vai me entregar isso amanhã. Não é sobre isso. Porque ele não é você. Moisés, a gente teria assunto aqui para um dia, para mais até. A gente está 1 hora e pouco aqui conversando e eu estudei você antes, cara. Eu fiz a tarefa de casa. Eu li teu livro, eu estudei. Que bom! Né? Eu me preparei para isso, né? Porque para mim é uma honra tê-lo aqui. 2 perguntas para terminar. Qual conselho você daria para o empresário, para o advogado, o profissional que se sente estagnado? Ousadia, conquista e multiplicação. O que é que eu falo? Porque esses conselhos são as 3 palavras, inclusive, que está aqui na minha pulseira. Na minha pulseira eu tenho ousadia, conquista e multiplicação. Porque se a gente é ousado, a gente conquista. Se a gente conquista, a gente multiplica. Então a gente tem que acreditar. E uma outra situação. Primeiro decide, depois acredita. Porque decidir é liberdade. E quando a gente decide... Deu comando, né? Deu comando mental, principalmente, eu decidi. Decisão é liberdade. Depois a crença vem. Mas primeiro você tem que decidir. Se você pudesse dar uma mensagem para o Moisés de 5 anos, lá de 2020, que mensagem você passaria para ele agora? Deus ama você. E tá tudo bem. Porque as pessoas pensam ainda, será que Deus me ama?
em qualquer circunstância, Deus ama você. Eu falo isso em qualquer lugar. Se você pudesse... como é que você se enxerga daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Onde vai estar o Moisés daqui a 2, 3 anos? Para onde está guiando os teus negócios? Pois é. Onde está Moisés, né? Eu cumpro o propósito que Deus coloca na minha vida. E assim, eu sou um servo dele e eu estou pronto e preparado. Tem lugares que eu quero ir, tem situações que eu quero estar, mas eu estou cumprindo o papel que Deus está mandando fazer hoje. E se eu estou cumprindo o papel que ele está mandando fazer hoje, com certeza ele vai me colocar no melhor lugar que eu quero estar. Melhor do que eu hoje. Se você pergunta para mim, Moisés, o que é sucesso para você? Sucesso para mim, Cristiano, é sorrir todos os dias. Se a gente sorrir todos os dias, já é sucesso. Moisés, qual legado você quer deixar de trabalho, de homem, de empresário? Como é que você quer ser lembrado lá na frente? Que foi luz para as pessoas. Que foi farol, né? Aquilo que Deus encontra na gente, nos dá como missão. Que a gente pode ser luz para as pessoas, que as pessoas me vejam, eu fiz algo porque ele me ensinou. Mas hoje você já é farol para vários, né? Aliás, vou deixar novamente aqui o livro do Moisés Ramos. Se você não leu, leia, né? Não é um livro, é um livro para ser estudado. Leia o livro do Moisés. Siga o Moisés Ramos nas redes sociais. Vou deixar aqui abaixo o Instagram do Moisés. Moisés, aqui tinha assunto para um dia, mas eu quero te agradecer pela tua sempre predisposição em nos servir, nos ajudar. Sempre que as aulas não são gravadas, eu falo, Moisés, corre aqui, não gravou as aulas. O Moisés está lá dando aula. Sempre que a gente pede conselho, sempre que a gente pede orientação, você está sempre junto. Você é um cara que de fato é um farol, ilumina todos nós. Eu quero te agradecer, tá bom? Cristiano, tamo junto. Obrigado por estar aqui. Obrigado, agradeço a você pelo convite de estar aqui, a gente poder servir aos advogados, poder servir a essa classe que pode salvar tantas vidas. Há tantas vidas. E o mundo da advocacia hoje, ele é um mundo que salva vidas. E quando o advogado entender isso, ele vai crescer muito mais do que ele imagina. Gratidão a você que está nos assistindo aqui. E eu estou muito feliz e obrigado mesmo. Isso aqui não foi podcast, foi uma aula. Né? Foi uma conversa. Foi uma aula. Eu me preparei para essa aula. Que bom, porque isso eu sabia que por mais que eu me esforçasse, tentar hackear a tua mente é algo... Pra gente é um desafio grande, mas com certeza foi um grande aprendizado para todos. Tamo junto, muito obrigado. Viu, Moisés? Obrigado você que tá aí com a gente. Pessoal, aproveite esse podcast, assista de novo, né? Anote tudo, que com certeza é uma grande aula, tá bom? Te vejo no próximo episódio. Grande abraço.